Uma apresentação que vai ser do Miguel Oliveira, que também é graduando da Rural. O título da apresentação é A Identidade de Sentido em Frege, o método da intenção e extensão em Carnap. Interpretações sobre Horatio Oblica. É contigo. Então, ó, são 3:05, quando for 3:15 eu te dou um toque. 10 Beleza. minutos. Consegue me ouvir e ver o slide direitinho? Sim. Certo. Então, o estudo que eu estou realizando com o Alessandro, ele vai principalmente focar no Carnap, mas antes de começar a focar no Carnap, a gente está analisando o paradoxo da análise e a antinomia da relação de nomeação, que estão vinculados aos contextos oblíquos ou sentenças subordinadas, como o Frege fala. Então, inicialmente, vou apresentar o paradoxo da análise, que é basicamente um paradoxo que vai existir na relação do analisando, que é basicamente aquilo que vai ser analisado com analisente, que é o que vai ser oferecido para a gente fazer a análise, que basicamente o paradoxo diz que não vai ser possível a gente fazer uma análise correta e informativa simultaneamente. Esse paradoxo normalmente vai ser apresentado como constituintes de 3 premissas, né? Mas ele pode aparecer de diversas outras formas, e a forma que eu achei melhor para elucidar ele é do George Biller, que é essa, né? Que x não sabe que A igual a A, x não sabe que A igual a B, e A igual a B. E nessa formatação dele fica simples, né? Entender por que não vai ter como a gente fazer uma análise correta e informativa em relação a essas premissas, né? Mas eu não vou entrar exatamente nelas, porque eu tô com medo de não dar tempo para falar delas plenamente, mas qualquer coisa depois eu posso retornar. Mas aí então, o Frege sabe que existe esse paradoxo, e qual vai ser a proposta dele para solucionar ele, né? Ele vai dizer basicamente que a identidade ela vai ser uma relação entre a referência, vai ser sobre as referências, né? E nesse caso ele vai dividir entre referências diretas e indiretas. Então, bom, se eu tenho um predicado que eluda A, então o que eu estou falando é sobre a referência de A, né? Então, se eu digo que A igual a B, eu posso fazer a substituição de A por B, salva veritate, que tá tudo certo, Frege. E qual vai ser a sacada dele? Ele vai dizer que em contextos oblíquos, ou de subordinação de sentenças, a referência direta, que normalmente é o objeto, o conceito, vai passar a ser a referência indireta, que nesse caso vai ser o sentido costumeiro. E para o Frege, o sentido é basicamente o modo de apresentação do objeto, né? Vai ser algo que vai ficar entre a ideia que a pessoa vai ter, que vai ser subjetiva, e a referência original, né? O objeto em si. Mas, bom, a gente sabe que nesse caso, em contextos oblíquos, a referência vai passar a ser o sentido, mas a gente não sabe ainda qual vai ser os critérios para a identidade do sentido, né? A gente não sabe como a gente vai saber se um sentido é igual. Beleza, estão conseguindo ver? Sim. Então, quando eu falei sobre paradoxo da análise, vocês conseguiram escutar de boa, né? Sim. Certo. Então, a proposta de Frege. Tá. Então, mediante esse paradoxo da análise, o que o Frege vai tentar fazer para reverter isso? Ele vai fazer algumas propostas durante suas obras, e a principal é a terceira, na verdade. Mas, para chegar na terceira, a gente tem que compreender o que uma identidade fala. Para o Frege, a identidade vai ser uma relação entre as referências, né? E nesse caso, ele vai separar entre referência direta e indireta. A referência direta seria o objeto, né? Não seria meramente um nome. Então, quando a gente fala uma identidade de A e B, a gente está fazendo uma identidade sobre a referência de A e a referência de B. A outra proposta dele vai ser que quando a gente está predicando A, a gente também está falando sobre a referência. Então, quando a gente fala que, por exemplo, A igual a... Então, se a gente vai ter que A igual a B, se a gente tem essa identidade, a gente pode substituir A por B na predicação e manter o valor cognitivo, né? A gente vai ter uma substituição salva veritate. E
proposta principal dele mesmo vai ser que em contextos oblíquos, né, quando a gente está tratando de sentenças subordinadas, a referência direta vai passar a ser referência indireta, que nesse caso ele estipula que vai ser o sentido costumeiro, né, que é basicamente a apresentação do objeto. O sentido para ele vai ficar entre a ideia, né, que é uma interpretação objetiva do indivíduo, e a referência em si, que é o objeto, né. Então, ele tem essa proposta, mas ele ainda não sabe exatamente como caracterizar a identidade do sentido, né? Porque, como a gente está falando de contextos oblíquos, a nossa referência vai ser sentido, então a gente precisa saber como a gente vai ter uma identidade entre eles. E para isso é possível observar alguns critérios, e eu peguei 3, que, bom, o mais nebuloso, por assim dizer, é o critério 2, mas, bom, o primeiro critério dele vai falar que as duas sentenças quaisquer vão expressar os mesmos sentidos se somente se elas tiverem os mesmos conjuntos de consequências, né? Que isso vai estar vinculado ao conteúdo conceitual, que é um termo que ele elabora na sua conceitografia, né? E tem o critério 2, que ele é um pouco mais nebuloso, que ele fala que ele é tratado em 2 cartas do Frege para o Edmundo Husserl, em 1906, que eu não soube exatamente como elaborar ele, mas eu tentei sintetizar da melhor forma possível, que ele diz que 2 sentenças qualquer vão expressar o mesmo sentido, se somente se elas forem L equivalentes, mas isso não vai bastar. Ele vai dizer em uma das cartas que se eu reconheço um pensamento A, eu reconheço um pensamento B, e que o conteúdo que constitui esses pensamentos tem que ser 1 para 1, né? Então, se eu tenho X conteúdos dentro do pensamento A, eu tenho que ter X conteúdos dentro do pensamento B. Não pode ter um excedente entre eles, né? E pensamento também é uma questão um pouco nebulosa, para mim, pelo menos, sobre o que é Frege, né? Mas pode-se dizer que o pensamento para ele vai estar num terceiro reino, por assim dizer, vai ser semelhante a Parmênides, mas vai ser algo que a gente pode se perguntar pela verdade, né? A gente pode tirar algum juízo dele. E o terceiro critério vai ser basicamente a lei de Leibniz, né? Que ele vai dizer que a gente vai, se elas vão expressar o mesmo sentido se elas forem intersubstituíveis, né? Só que pegando essa bagagem toda do Frege, a gente chega no princípio de relação e nomeação, que é basicamente um princípio, vai ser basicamente uma relação entre uma expressão e uma entidade, que vai ser nomeada por essa expressão em si, né? Então, por exemplo, tipo X nomear Y seria uma relação de nomeação. E ela tem alguns princípios, pelo menos, que o Carnap chega a estipular, né? Que vai ser o princípio da unicidade, que cada expressão vai ter somente um nominato, o princípio do conteúdo, que basicamente vai dizer que a sentença sobre a nominata, né, dos nomes que ocorrem nela, então a gente vai ter uma visão composicional da linguagem, o princípio da intercambialidade, que é basicamente substituição de uma pela outra, salvo veritate, e principalmente, que é o 29-2, que na verdade é da seção 29 do Meaning Necessity, que ele vai dizer que para qualquer expressão, o sentido comum, que é o sentido no Frege, vai ser interpretado como uma intenção para ele. Então, só que qual o problema dessa relação de nomeação? O Carnap vai alegar que essa relação de nomeação ela acaba botando em risco o aspecto composicional da linguagem. Porque, basicamente, o que ele está querendo dizer com isso, né? A relação entre as partes que constituem uma expressão com a expressão com todo vai acabar sendo inconsistente. E qual é a forma que ele constrói um exemplo disso, né? Ele vai construir basicamente que ele vai pegar uma expressão que vai ser essa é necessário que a classe dos bípedes sem penas é uma subclasse dos bípedes, e na regra semântica que ele estipula para uma linguagem, que vai ser o S1, ele vai fazer substituições semânticas de forma que eu consigo tirar que não é necessário que a classe humano é uma subclasse dos bípedes. O problema é que eu posso substituir o humano por bípede sem penas, e com isso eu vou criar uma antinomia. Então,
Com isso, a gente coloca em risco novamente a visão composicional da linguagem. E qual é a solução do Carnap para isso? Ele vai propor o método da intenção e extensão dele, que basicamente vai falar que por uma expressão a gente pode ter uma interpretação extensional e uma intencional, e ele também vai estipular equivalências factuais e equivalências lógicas, né? Ele sempre vai trabalhar essa questão de se é factual ou lógico. Mas a principal proposta dele mesmo vai ser esse isomorfismo intencional, que basicamente vai ter o objetivo de analisar se a estrutura intencional de duas expressões são as mesmas, né? Que assim a gente consegue ele cria um critério para identificar objetos de crença, né? Que vão estar presentes em orações oblíquas normalmente. Só que ele diz que a L-equivalência das expressões como um todo não vai bastar para isso. Então, qual vai ser a proposta dele também? Ele vai ter essa L-equivalência entre as expressões em si, mas ele vai falar que cada parte constituinte dessas expressões também tem que ser L-equivalente entre si, né? E no caso de matrizes com variáveis livres, eu consigo derivar uma da outra por substituições semânticas, basicamente, né? De explorações semânticas. Só que, bom, isso também não resolve plenamente esse problema do risco que existe na composicionalidade da linguagem, né? E com o intuito de investigar mais isso, tem pelo menos 3 focos, né, principais. Ver se ele mantém o princípio da tolerância dele no Meaning Necessity, que é principalmente o livro que ele estrutura esse método da intenção e extensão, que é uma coisa defendida por Church num artigo dele. Mas parece que tem que também investigar a antinomia da intenção da identidade da extensão, que ele sabe que é derivável desse método dele, né? Só que esse método dele não é a primeira vez que ele tenta resolver essa antinomia da relação de nomeação. Antes disso, ele tinha uma tese extensional da linguagem que aparentemente ele abandonou. Então, outro objetivo seria estudar mais a fundo o porquê ele abandonou e preferiu esse método da intenção e extensão, né? E também fazer algumas comparações, né? Porque, por exemplo, se eu tenho... no Frege a gente tem um problema sério de hierarquias infinitas do sentido de uma expressão, né? Oblíquo. Isso é um problema. Mas no Carnap isso acaba acontecendo também às vezes. Então é uma coisa a ser investigada. E são as referências do slide.